Meu povo, o uso de termos politicamente corretos é algo cada vez mais comum e cada vez mais discutido na nossa sociedade. Você já reparou isso? Já percebeu que nós temos uma discussão frequente sobre esse assunto? Como que a gente pode pensar na utilização de termos adequados para a redação? Ou quais são os termos que eu não posso colocar de jeito nenhum no meu texto? Eu separei para vocês hoje 5 termos problemáticos que vão comprometer a sua redação. Então fique de olho no nosso vídeo para você não cometer nenhuma gafe em relação à sua escrita. Bora lá? Fala pessoal, bom ou não? Estamos aqui hoje mais uma vez no nosso canal Aprendi com Papai e hoje para eu te apresentar 5 expressões preconceituosas que você não deve colocar na sua redação. Comentarei com vocês essas 5 expressões, quais são elas e por que você não deve utilizar. Começando por uma expressão muito comum que é o uso do termo. Anota aí, opção sexual. Na redação, gente, é muito problemático se você utiliza esse tipo de termo, se você fala opção sexual. Por quê? Nós precisamos de perceber que a questão da sexualidade, ela não é uma opção, ela é uma orientação. Ninguém escolhe ser homossexual. Exatamente por isso, se você fala opção sexual, o corretor pode entender que você está tendo uma visão extremamente preconceituosa. E lógico, ele vai corrigir o seu texto com um olhar diferente. Então, não use esse tipo de palavra, porque você já sabe agora que pode comprometer e muito a sua redação. Então não custa ficar atento. Já falando em questões relacionadas à sexualidade, eu já vou colocar um segundo termo também muito importante que você não deve utilizar. O nosso segundo termo proibido é homossexualismo. Nunca use homossexualismo na sua redação. O termo adequado que você deve utilizar na redação e na vida é o termo homossexualidade. Quando você usa homossexualismo, você passa a ideia que a questão da homossexualidade seria uma doença, ou pelo menos é o que você faz crer quando você utiliza esse determinado termo. E claro, homossexualidade não deve ser visto como doença, e sim uma orientação sexual. Então nunca use o termo homossexualismo, porque você pode, claro, comprometer o seu texto. Terceira palavra muito importante para nós, que representa preconceito que você não vai usar novamente na redação e na vida, é a palavra denegrir. Meus amigos, talvez você nunca tenha parado para refletir a respeito do termo denegrir, mas o termo denegrir, ele está querendo dizer basicamente você tornar algo negro, como se o negro fosse algo ruim, como se o negro fosse algo pior, como se o negro fosse de fato inferior. A palavra denegrir está dentro daquelas expressões que são preconceituosas, mas que muitas vezes nós nunca paramos para refletir sobre o significado. E agora que vocês têm essa reflexão, por favor, não utilize esse termo na sua redação, porque você pode perder ponto. O corretor vai ter uma visão de que você está sendo racista. Não use o termo nem na redação e nem na vida, por favor. É sempre importante que a gente consiga respeitar todos os grupos minoritários. Falando ainda da comunidade negra, tem um outro termo muito interessante que é o nosso quarto termo que você não deve utilizar na redação. Você não deve utilizar o termo mercado negro. Por que você não deve utilizar o termo mercado negro? Quando nós falamos mercado negro como mercado clandestino, no sentido de mercado clandestino, nós estamos colocando esse mercado negro como um mercado inferior, um mercado que seria pior que o mercado tradicional. É uma maneira também de inferiorizar as populações negras. Muitos enxergam também a relação entre o termo mercado negro e o próprio processo de escravidão, que faz também com que não utilizemos esse termo de uma maneira tão direta. Então não use mercado negro na sua redação,
para que você não seja mal interpretado. Você pode substituir, por exemplo, por mercado clandestino, mercado ilegal, e estaria tudo certo, tudo lindo, tudo maravilhoso. Por último, não utilize o termo mulata, mulato na sua redação. Você sabia que esse termo é um termo preconceituoso, um termo que hoje é muito mal visto? Pois é, em espanhol, o termo mulato representa um animal híbrido do cavalo com o jumento, um cruzamento entre um cavalo e um jumento. Isso é visto como algo extremamente preconceituoso quando você quer se referir à população negra, à população parda. Você pode usar, por exemplo, população negra, indivíduo negro, afrodescendente. É uma maneira que a gente tem de evitar termos que possam ser perigosos e que possam ser problemáticos na sua redação. E você, tem algum outro termo que você acha interessante, que você acha que a gente não deveria usar? Quais termos são esses? Já perdeu ponto por causa de termos que talvez tenham sido mal interpretados pelo seu corretor? Conte tudo para nós. Clique no sininho para você receber as notificações do canal. Inscreva-se também no canal se você gostou da sua discussão. Manda um joinha aí, clica no joinha para nós. Se você quiser conversar diretamente comigo, manda aqui nos comentários ou me chama lá no Instagram no @aprendicompapai. Valeu, pessoal! Grande abraço, até a próxima. Ei, tchau, tchau!